Boa noite, turma. Boa noite, professora. O nosso grupo é composto por Bruno, Jael, Matheus e eu, Pedro. Nós vamos falar sobre o uso racional da água, mais especificamente sobre conceito e principais características sobre o uso, racional da água, algumas vantagens e desvantagens do uso racional da água e a importância, desse tema para a indústria na construção civil. Agora o Bruno vai falar um pouco do conceito e o que seria o uso racional da água. A Organização das Nações Unidas, a ONU, prevê que até 2050, 45% da população mundial não terá a disponibilidade mínima de água necessária. A água é um recurso básico para a sobrevivência humana, e embora 70% do planeta Terra seja coberto por ela, apenas 1% desse volume é considerado seguro para beber. Por isso a água potável é reduzida a uma pequena fração, fazendo com que muitas pessoas não tenham esse importante recurso natural. Praticar o consumo consciente de água não significa deixar de usar o recurso, mas sim repensar suas formas de uso da água. Evitar desperdícios, reduzir o consumo sempre que possível, fazer a captação da água da chuva e reaproveitar a água cinza gerada pelo chuveiro e pelas máquinas de lavar roupa. São algumas atitudes que podem ser tomadas para ter um consumo consciente da água. Fazendo o uso consciente da água, você pode tomar banhos curtos, 5 minutos são suficientes para fazer a limpeza do seu corpo. E enquanto você se ensaboa, o registro deve ser fechado. Isso gera uma economia de até 30 mil litros no ano. Desligue a água enquanto escovar os dentes e fizer a barba. Conserve a descarga regulada e conserte os vazamentos. Não jogue papel nem lixo no vaso sanitário para não entupir os encanamentos, nem ter de usar mais água na descarga. Antes de abrir a torneira da pia da cozinha, passe a esponja na louça, talheres e panelas. Só ligue a máquina de lavar roupas ou use o tanque com a capacidade total. Espere juntar roupa suficiente para isso. Molhe as plantas com o regador. Varra a calçada. Se houver sujeira localizada, use panos e balde. O consumo de água é muito variável ao redor do mundo. Além da disponibilidade local, o consumo médio desse recurso está associado ao nível de desenvolvimento do país e ao nível de renda da população. De modo geral, o Brasil é um país privilegiado quanto ao volume de água, pois abriga 13,7% da água doce do mundo, incluindo as superficiais e as subterrâneas. Estima-se, no entanto, que cerca de 60% da água tratada para o consumo seja perdida na distribuição, além de desperdício de água no consumo nas residências e na poluição do recurso hídrico. Aí fica a pergunta: qual a vantagem e desvantagem do uso racional da água? O Brasil é um país extremamente rico em recursos naturais, incluindo os hídricos. E isso acaba trazendo aquela falsa sensação de abundância, como se a água fosse um recurso inesgotável. De certa forma, é sim. Porém, nem toda essa quantidade é própria para o consumo, e seu uso excessivo leva à necessidade do racionamento de água. Os principais motivos da existência do racionamento são falta de planejamento, manutenção, investimento, até mesmo os fatores climáticos. De acordo com os dados do ANA, Agência Nacional de Águas, o Brasil tem 12% do total das reservas de água doce de todo o planeta. Além disso, detém em seu espaço o segundo maior rio, que é o Rio Amazonas, e o maior aquífero subterrâneo do globo. Isso sem contar com a grande quantidade de chuvas que ocorrem em nosso país. Mas afinal, quais são as vantagens do racionamento da água? Quando a gente tem esse hábito de poupar água, nós temos alguns retornos, como por exemplo, reservar água. Se eu consigo reservar parte da água que chega na minha casa, quando acontecer algo, tipo falta d'água, manutenção, enfim, não vai chegar água naquele determinado dia. Eu não vou ficar refém, porque a quantidade de água que eu armazenei vai me atender aí para 1, 2, até mesmo 3 dias. Ou seja, quem poupa, tem. Outra coisa importante, redução do uso da água potável. Se eu tenho um hábito, de usar aí a água da máquina para lavar um banheiro, lavar uma varanda, usar a água da chuva para molhar as plantas ou algo assim, eu vou estar economizando, na água potável, vou estar evitando de usar água potável. Consequentemente, isso vai acarretar aí na minha conta de água. Se eu uso menos, eu pago menos.
né? Quando a gente economiza, a gente paga menos, certo? Outro fator importantíssimo, inclusive está em alta hoje no mercado imobiliário, né? Uma casa sustentável, né? Se ela tem algum sistema voltado aí a armazenamento de água, captação de água da chuva, esse imóvel é valorizado. Afinal, quem não gostaria, né, de morar num lugar onde vai pagar uma quantidade menor aí de água, de luz, enfim. Isso é muito bacana. Sem contar que algumas prefeituras oferecem benefícios para os projetos, né, até mesmo imóveis já prontos, que já vem aí com algum sistema, né, voltado à sustentabilidade. Em contrapartida, o racionamento de água traz algumas desvantagens. Nós sabemos que a seca, ela tem afetado grande parte do país e continua trazendo muitos problemas. Além disso, a probabilidade é de que a recuperação hídrica e ambiental seja cada vez mais lenta, dependendo do aumento do volume e da frequência das chuvas. Se chove mais, o volume tende a aumentar. Se chove menos, né, o volume tende a reduzir ou até mesmo secar em algumas regiões. As condições de racionamento em geral, ela exige uma medida extrema para manter o atendimento à população. Foi possível constatar isso, inclusive, durante a crise hídrica que o país passou, né, entre o ano de 2014 e 2015. Quando abrimos mão do chamado volume morto, os mananciais chegaram em seu ponto mais baixo. Durante uma escassez hídrica, desaparece literalmente o habitat dos seres mananciais afetados. A situação é, portanto, gravíssima para o meio ambiente, causando desequilíbrio nos ecossistemas locais. Ou seja, isso não afeta só o ser humano em geral, afeta o meio ambiente, afeta o ecossistema em si, né? Afeta tudo. Por ser um recurso não renovável e de suma importância para a sobrevivência da população mundial, todos devem cuidar da água com mais zelo. É válido tomar medidas que tornem uma construção mais econômica quanto ao consumo de água, mesmo que isso demande um controle adicional dos processos construtivos. Essas medidas são importantes para o meio ambiente, além de trazer economia substancial ao uso da água pelo empreendimento na fase da construção. O uso consciente da água no setor da construção civil é fundamental para mitigar o desperdício, visto que o setor é um dos que mais utilizam esse recurso natural. Seu uso abrange uma série de aplicações, como na produção de concreto e argamassa, na umidificação dos solos e na compactação de aterros, e é utilizado também nos trabalhos de lavagem das formas, resfriamento e cura do concreto, além da limpeza de máquinas e ferramentas. Portanto, o aproveitamento da água vai além das necessidades fisiológicas dos operários e se avoluma principalmente na realização de atividades voltadas à execução de serviços da construção civil. A questão da água precisa ser pensada desde a construção, para que todos os ajustes necessários sejam feitos ainda na fase de planejamento e elaboração do projeto. Isso porque a água é utilizada desde o começo do processo. A concretagem, por exemplo, demanda um grande volume de água. O uso racional e eficiente da água consiste na tomada de ações de cunho tecnológicos que não são dependentes apenas do comportamento do usuário para que o consumo seja reduzido ao mínimo necessário para as atividades consumidoras serem desempenhadas dentro da normalidade. Quando uma edificação é construída ou uma reforma é planejada, sempre há a possibilidade de uma nova ótica de consumo eficiente da água. Na prática, apesar de diversas leis estimularem de maneira obrigatória a promoção da economia de água e energia, muito volume hídrico ainda é desperdiçado, geralmente por consequência da maneira como as edificações são concebidas, projetadas, executadas, operadas e mantidas. Em edifícios de caráter residencial, o abastecimento da água é um elemento de extrema importância, por isso reforça a necessidade de ações para o uso eficiente. Interferir de maneira técnica no sistema para que seja obtido o melhor indicador de consumo possível garante que a utilização do recurso seja mais bem aproveitada. Um dos exemplos mais clássicos do desperdício de água que não depende do comportamento do usuário é a quantidade de água fria liberada entre o acionamento do registro de um chuveiro e a chegada da água quente no ponto de utilização. Impedir o desperdício dessa água fria é uma ação associada diretamente à construção do edifício, que consta nos projetos de arquitetura e dos sistemas hidráulicos prediais.
Quando há um corte de água pela rede de distribuição, seja qual for o motivo, o usuário é induzido a executar ações que promovam o consumo inteligente e que reduzam a quantidade do recurso utilizado. Quando esse período de dificuldade acaba, os hábitos anteriores são retomados e o consumo volta a crescer demasiadamente. Mas então, como podemos aplicar o uso racional da água na prática dentro da construção civil? É o que vamos ver a seguir. O uso racional da água na prática, no canteiro de obra. Antes da implantação de canteiro de obra, deve ser feito um estudo de abastecimento, se tem condições de captação de esgoto, se existe rede no local e solicitar a sua ligação. Deve ser evitado improvisos, tais como instalações precárias, empréstimo de água com vizinho, uso de poço artesiano, etc. Há muitas formas de se utilizar fontes alternativas de água durante a execução de uma obra, como aproveitamento de água da chuva, reuso de água de lava-roupa, reuso de água cinza, que é o esgoto sanitário. Outra forma que muitas das vezes desprezamos na obra é a água de rebaixamento do lençol freático. Temos em muitas regiões no Brasil o lençol muito raso, aflorando. Dessa forma, é uma forma alternativa muito importante para os empreendimentos que podiam ser, em vez de descartada na rede de drenagem, aproveitada para fins não próveis, desde a fase da execução da obra até o aproveitamento para fins não aproveitáveis da edificação. Tal importância do uso das fontes alternativas é a gestão de demanda, que inclui o gerenciamento do consumo. Outra alternativa também é trabalhar a acessibilidade dos operários para reduzir o consumo de recursos hídricos. Também é outra medida estimulada. Programa de conscientização sobre a gestão e o uso de água tem um efetivo muito positivo e são fundamentais para o sucesso de qualquer programa. Ainda na construção civil, no canteiro de obra, em algumas edificações podem ser implantados o reuso de água, equipamentos adequados, que não desperdiçam água, descarga com válvula econômica, aquela que aciona automático, ela volta e fecha automático, arejadores, torneira com desligamento automático, definição correta da pressão da rede hídrica, hidrômetro individual, muito importante para não desperdiçar água. Agora vamos falar um pouco de uma inovação. Você sabia que a nanotecnologia pode ser usada no tratamento de água? Essa tecnologia das práticas microscópicas para o tratamento de água também é uma possibilidade que pode contribuir para o aumento da distribuição hídrica. Trata-se de uma metodologia que incorpora materiais em escala nanométrica, que permite a purificação da água. A eficiência do processo da nanotecnologia e a eliminação das impurezas dependem necessariamente da fase de limpeza da água em que o procedimento é aplicado. Assim, ela pode ser utilizada para tirar sedimentos, resíduos, partículas carregadas, bactérias. Em comparação ao sistema tradicional, a nanotecnologia é mais eficiente, tem área da superfície muito grande e pode ser limpa simplesmente por meio de De acordo com as informações obtidas para a pesquisa desse projeto, observamos que mesmo que haja recursos financeiros e técnicos, ainda precisa evoluir no que se trata de gestão de riscos e planejamento para criar respostas para evitar o racionamento. E isso envolve repensar o uso da água para evitar a falta desse recurso tão importante. Afinal, a água é essencial para a manutenção da vida. Um indivíduo normal, por exemplo, ele pode sobreviver até 8 semanas sem comida, mas ele não vive mais que 5 ou 6 dias sem beber água.